O capítulo 7 de Macabeus é uma reviravolta na narrativa. A morte de Antíoco Epifanes é seguida pela ascensão de um novo rei, Seleucida, e a entrada em cena de Alcimo, o sumo sacerdote apóstata, cuja crueldade excede a dos gentios. A traição de Alcimo contra os assidêus ilustra a profundidade da corrupção interna. No entanto, o ponto alto do capítulo é a vitória decisiva de Judas Macabeu sobre Nicanor, um general sírio que odiava Israel e blasfemou o templo. A morte de Nicanor e o completo aniquilamento de seu exército são vistos como resultado da oração e da intervenção divina, levando a instituição de uma nova festa a um período de paz. Vamos à leitura. 1 Macabeus capítulo 7. No ano 151, Demétrio, filho de Seleuco, escapou de Roma e com alguns companheiros alcançou uma cidade marítima onde se proclamou rei. Quando ele entrou no palácio real de seus pais, o exército se apoderou de Antíoco e de Lícias para conduzi-los a ele. Soubei, ó rei, e disse: não me mostreis a sua face. E o exército os matou, e Demétrio sentou-se no trono que lhe cabia. Todos os traidores e os ímpios de Israel achegaram-se dele sob a chefia de Alcimo, que aspirava a tornar-se um sumo sacerdote. Acusaram o povo nesses termos: Judas e seus irmãos mataram todos os teus amigos e nos expulsaram de nosso país. Envia, portanto, agora um homem que possua a tua confiança e que venha ver em que triste situação nos puseram, a nós e ao país que pertence ao rei, para castigar a eles e a todos os seus partidários. O rei escolheu Báquides, um de seus amigos, então governador além do rio, um dos grandes do reino e fiel ao rei. Enviou-o com o ímpio Alcimo, a quem destinou o cargo de sumo sacerdote, e deu-lhe ordem de tomar vingança dos filhos de Israel. Partiram, pois, e tomaram o caminho do país de Judá, com um forte exército, enviando a Judas e seus irmãos palavras de paz capciosas. Vendo-os chegar com numerosas tropas, estes não lhe deram ouvido. Houve, todavia, um grupo de escribas que foi ter com Alcimo e Báquides com palavras de justas reivindicações. Estes assidêus, que eram os mais benquistos em Israel, pediram-lhe a paz. Diziam entre si: é um sacerdote da raça de Arão, que vem a nós com exército. Ele não nos fará mal algum. Alcimo tocou com eles palavras de paz e lhe jurou: não faremos mal nem a vós, nem a vossos amigos. Acreditaram neles, mas ele apoderou-se de 60 deles e mandou-os matar no mesmo dia, conforme estava escrito. Rios de sangue fizeram correr em torno de Jerusalém, e nem sequer havia quem os sepultasse. O assombro e o terror apoderaram-se do povo, porque se dizia: não há entre eles nem verdade nem justiça, depois que o violaram o pacto e o juramento que haviam confirmado. Báquides partiu de Jerusalém e instalou seu acampamento em Bet-Zete, onde prendeu e lançou numa grande cisterna muitos desertores de seu exército e algumas pessoas do país. Confiou a terra nas mãos de Alcimo e, deixando-lhe um exército para socorrê-lo, regressou para junto do rei. Entretanto, Alcimo teve que lutar para se impor como sumo sacerdote. Agrupavam-se ao redor dele todos os perturbadores do povo, com os quais ele se tornara senhor da terra de Judá, e foi um tempo doloroso para Israel. Judas viu que o mal que Alcimo e seus cúmplices faziam aos filhos de Israel era pior ainda que o mal praticado pelos gentios. Por isso percorreu ele toda a terra da Judéia até as fronteiras, vingando-se dos traidores e impedindo-lhes a volta ao país. Vendo Alcimo que Judas com os seus eram mais fortes e reconhecendo sua impotência em lhes resistir, refugiou-se junto do rei e acusou-os dos piores crimes. O rei enviou Nicanor, general eminente, que detestava e odiava Israel, com ordem de exterminar o povo. Nicanor partiu para Jerusalém com um numeroso exército e mandou levar a Judas e seus irmãos falsas palavras de paz: que não haja guerra entre vós e mim. Chegarei somente com um punhado de homens para te ver como amigo. Com efeito, ele chegou e saudaram-se pacificamente, mas seus soldados se achavam prontos para se lançarem sobre Judas. Todavia, Judas estava a par dos desígnios pérfidos de Nicanor e afastou-se dele, recusando vê-lo de novo. Reconheceu Nicanor que seu projeto fora descoberto e propôs a Judas uma batalha perto de Cafarsalama,
Foram mortos do seu exército 500 homens e o resto fugiu para a cidade de Davi. Após o combate, subiu Nicanor ao monte Sião, e sacerdotes saíram do templo com anciões do povo para saudá-lo, em espírito de paz, e mostrar-lhe o holocausto que se oferecia pelo rei. Ele, porém, escarnecia deles, dirigia-lhes mofas, desprezava-os e falava-lhes com desdém. Jurando em sua ira, se Judas não me for entregue imediatamente com seu exército, afirmo, logo que estabelecer a paz, retornarei e lançarei fogo a esta casa. Partiu depois todo enfurecido. Então os sacerdotes entraram e, em pé diante do altar do templo, choraram, dizendo: Fostes vós que escolhestes este templo, para que se invoque nela vosso nome e para que ela seja uma casa de súplicas, de orações pelo vosso povo. Tomai vingança desse homem e de seu exército, e que eles caiam sobre o golpe da espada. Lembrai-vos de suas blasfêmias e não permitais que eles vivam. Saiu Nicanor de Jerusalém e acampou em Bet-Chorom, onde um exército sírio se lhe juntou. Judas acampou em Adassa com 3.000 homens e começou a rezar nesses termos: Quando os soldados enviados pelo rei da Síria vos blasfemaram, apareceu vosso anjo e matou 185.000 homens dentre eles. Do mesmo modo, exterminai hoje este exército aos nossos olhos, para que os outros saibam que Nicanor insultou vosso templo, e julgai-o segundo sua perfídia. Chocaram-se os exércitos no dia 13 do mês de Adá. O de Nicanor foi vencido e ele foi o primeiro a tombar na luta. Assim que as tropas de Nicanor viram que ele fora morto, largaram as armas e fugiram. Os judeus os perseguiram durante o dia todo, desde Adassa até Gazara, e fizeram soar as trombetas dos sinais. E saíram então os habitantes de todas as aldeias da Judéia e dos arredores para cercar os fugitivos. Estes voltaram de encontro a eles e caíram todos sobre a espada, e não sobrou nem mesmo um dentre eles. Os judeus apoderaram-se dos seus despojos e provisões. Cortaram a cabeça de Nicanor e a mão direita que ele orgulhosamente estendera, e suspenderam-na à vista de Jerusalém. Alegrou-se muito o povo que passou aquele dia em grande regozijo. Decidiu-se que esse dia seria celebrado a cada ano, no dia 13 do mês de Adá. Após isso, a terra de Judá esteve tranquila durante algum tempo. O capítulo 8 de Macabeus é fundamental, pois mostra a perspicácia política de Judas Macabeu. Ao buscar uma aliança com Roma, ele não apenas obtém um poderoso aliado contra os Seleucidas, mas também demonstra uma compreensão do cenário geopolítico da época. A descrição idealizada de Roma serve para justificar essa aliança aos leitores judeus, apresentando os romanos como um poder justo e confiável. O tratado formal confere legitimidade internacional à causa macabeia e marca um passo significativo na luta pela autonomia judaica. Embora a efetividade prática desse tratado no curto prazo ainda precise ser vista. 1 Macabeus capítulo 8. Pela voz da fama, soube Judas que os romanos eram extremamente poderosos, que se mostravam benevolentes para com seus aliados e que a todos os que recorriam a eles ofereciam sua amizade, porque eram verdadeiramente potentes. Contaram-lhe também seus combates, suas façanhas, junto aos gauleses, aos quais haviam vencido e subjugado. Como havia chegado à Espanha para se apoderar das minas de prata e de ouro que ali existem, e como por sua sabedoria e longanimidade eles haviam conciliado todo o país, por mais que ele fosse afastado deles, como haviam derrotado reis que haviam surgido contra eles das extremidades da terra, e os haviam aniquilado devidamente, enquanto outros lhe pagavam o tribuno anual. Filipe Perseu, rei dos Ceteus, e outros se haviam insurgido contra eles, mas não tinham sido derrotados e subjugados. Antíoco, o grande rei da Ásia, marchou para combatê-los com 120 elefantes, cavalaria, carros e um poderoso exército, mas havia sido por eles aniquilado. Eles o haviam tomado vivo e haviam imposto a eles e aos seus sucessores um grande tributo, a entrega de reféns e a cessão de um território, arrebatando-lhe a Índia, a Média, a Lídia e suas melhores regiões que eles deram ao rei Eumenes. Os gregos haviam decidido atacá-los para exterminá-los, mas eles o souberam e enviaram um general que os atacou, levando a perecer um grande número. Arrastou ao cativeiro suas mulheres e seus filhos, saqueou e tornou-se senhor do país.
destruiu suas praças fortes e os reduziu à servidão, que ainda durava. Haviam eles igualmente arruinado e subjugado ao seu domínio os outros reinos e as ilhas que lhes haviam resistido. Por outro lado, conservavam sua proteção a seus amigos e aliados, estendiam seu poder sobre os reinos vizinhos ou distantes, e todos os que ouviam pronunciar seu nome temiam-nos. Aqueles que eles queriam auxiliar e ver reinar, reinavam com efeito, mas os que eles não queriam eram exilados. Engrandeciam-nos muito. Apesar de tudo isso, ninguém deles trazia diadema, nem se envolvia com púrpura para se engrandecer. Eles tinham estabelecido entre si um conselho supremo, em que cada dia 320 conselheiros discutiam assuntos do povo para governá-lo bem. Cada ano confiavam a autoridade suprema a um só homem, que comandava em todo o território, e todos obedeciam a um só, sem haver ali entre eles nem inveja nem ciúme. Escolheu Judas a Eupolemo, filho de João, filho de Jacós, e Jação, filho de Eleazar, e enviou-os a Roma para estabelecer amizade e aliança com eles, pedindo-lhes que os libertasse do jugo que os gregos, como estavam vendo, faziam pesar sobre Israel, reduzindo a escravidão. Dirigiam-se eles a Roma, apesar da duração da viagem, e entraram no Senado, onde disseram: Judas, também chamado Macabeu, seus irmãos e todo o povo de Israel nos enviaram até vós, para afirmar aliança e paz, e para que nos conteis entre vossos amigos e aliados. Essa linguagem agradou aos romanos. Eis a cópia da carta que os romanos mandaram gravar sobre tabuletas de bronze e enviar a Jerusalém, para ali ficar como memorial de paz e de amizade de sua parte. Prosperidade para sempre aos romanos e ao povo judeu, por terra e por mar, longe deles a espada e o inimigo. Se sobrevier uma guerra contra os romanos ou contra um de seus aliados em todo o império, o povo judeu tome as armas por sua vez, conforme o permitirem as circunstâncias, e isso de boa vontade. Não fornecerão aos adversários nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, segundo a decisão dos romanos. Os judeus observarão esses contratos sem receber nada em troca. Por outro lado, se for o povo judeu o atacado, os romanos tomarão armas voluntariamente por eles, conforme as circunstâncias o indicarem, e não será fornecido aos combatentes nem trigo, nem armas, nem dinheiro, nem navios, de acordo com a vontade de Roma. E esses contratos serão observados sem fraude. Por essas palavras, os romanos aliaram-se com os judeus. Se uns ou outros contratantes quiserem ajuntar ou subtrair essas cláusulas, farão a proposta, e o que for acrescentado ou tirado será ratificado. Pelo que toca aos danos causados pelo rei Demétrio, eis o que lhe escrevemos. Por que fizestes pesar vosso jugo sobre os judeus, nossos amigos e aliados? Se, pois, eles vierem a nós outra vez contra vós, nós lhe faremos justiça e vos combateremos por terra e por mar. A reflexão de Romanos 13 apresenta uma ética cristã prática com duas faces. Primeiramente, ela estabelece a importância da submissão às autoridades civis, não por medo, mas por consciência e reconhecimento da ordem divina. Em segundo lugar, enfatiza o amor como o cumprimento supremo de toda a lei, que deve guiar todas as interações dos cristãos. Finalmente, Paulo conclui com um apelo urgente para que os cristãos vivam uma vida de retidão e santidade, abandonando as obras das trevas e revestindo-se de Cristo, motivados pela consciência da proximidade da salvação final. Romanos capítulo 13. Cada qual seja submissa às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atraem sobre si a condenação. Em verdade, as autoridades inspiram temor, não porém a quem a pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faz o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada. É ministro de Deus para fazer justiça e para exercer a ira contra aqueles que praticam o mal. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência.
É também por essa razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente esse ofício. Pagai a cada um o que lhe compete o imposto. A quem deveis o imposto, o tributo. A quem deveis o tributo, o temor e o respeito. A quem deveis o temor e o respeito. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor recíproco, porque aquele que ama o seu próximo cumpriu toda a lei. Pois os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e ainda outros mandamentos que existam, ele se resume nessas palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é o pleno cumprimento da lei. Isso é tanto mais importante porque sabeis em que tempo vivemos. Já é hora de despertares do sono. A salvação está mais perto do que quando abraçamos a fé. A noite vai adiantada e o dia vem chegando. Despojemo-nos das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia. Nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidade nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Nesse trecho do Salmo 81, a voz de Deus assume um tom de lamento e advertência, exortando Israel à fidelidade exclusiva a ele. Deus expressa sua tristeza pela desobediência passada do povo, mas reafirma as maravilhosas bênçãos que teriam sido e ainda seriam derramadas sobre eles se tivessem permanecido fiéis, culminando na imagem de fartura e vitória. Salmo 80, dos versículos 9 ao 17. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adore jamais o Deus de outro povo. Sou eu, o Senhor teu Deus, eu que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz. Israel não me quis obedecer. Por isso os abandonei à dureza de seus corações. Deixei-os que seguissem seus caprichos. Oh, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos e desceria minha mão contra seus adversários. Os inimigos do Senhor lhe renderiam homenagens, estaria assegurado para sempre o destino do meu povo. Eu o teria alimentado com a flor do trigo e com o mel do rochedo o fartaria. Nesse trecho final de sabedoria, o autor do livro descreve como a própria natureza foi transformada e adaptada pelos comandos divinos para cumprir a justiça de Deus. Os elementos que antes eram benignos tornaram-se instrumentos de castigo para os egípcios e, ao mesmo tempo, de provisão milagrosa para os israelitas, sublinhando a soberania de Deus sobre toda a criação. Sabedoria, capítulo 19, dos versículos 18 ao 22. Assim os elementos mudavam suas propriedades entre si, como na harpa os sons mudam de ritmo, conservando a mesma tonalidade. É o que se pode verificar perfeitamente quando se consideram esses acontecimentos. Os seres terrestres tornam-se aquáticos, os que nadam passavam a terra. O fogo era mais violento debaixo da chuva, e a água esquecia a propriedade que tem de extingui-lo. Além disso, as chamas não ofendiam as carnes dos frágeis animais que as atravessavam, e não lhe que faziam esse alimento celeste, semelhante ao gelo, inteiramente capaz de se derreter. É que em tudo, Senhor, engrandeceste e glorificastes vosso povo, e não deixastes de assisti-lo em todo o tempo e em todo lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.